Boa noite a todos. Boa noite. Vocês acordaram com boa noite, né? Deve todo mundo assim. Quem está gostando, diga eu. Esse eu aí não está animado, não. Esse eu aí está fraco. Vamos fazer o seguinte: qual é o tema da vigília? Pronto. Aqui botou como verso principal, né? Levítico 6,3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Então vamos fazer uma proposta para vocês. Durante esse momento aqui, eu quero que vocês se esquentem mesmo, deixem o negócio rolar, entendeu? O Espírito Santo agir, que eu quero ver nessa igreja pegar fogo, amém? Amém. Agora já essa chama já está pequena, né? Eu acho que vocês não entenderam. Eu quero ver essa igreja pegar fogo, amém? Amém. Sim, eu quero esse nível, eu quero que o coração de Maria escuta esse povo aqui que está alegre numa vigília para se alimentar, para acender aquele fogo que está apagado e agora em nome de Jesus vai pegar fogo bem ardente, amém? Amém! Olha, rapaz, eu trouxe esse tema aqui, baseado no que o Senhor está dizendo, no que o Amém está dizendo, que é restaurando o altar, reacendendo a chama na fé em nossos corações. Queridos amigos, infelizmente, presta atenção numa coisinha, vivemos em um mundo que ele está apagando o fogo do Espírito Santo, e isso não é bom. Sabe por que eu digo isso? Porque nós estamos deixando que o mundo afogue, que o mundo apague a chama de Cristo em seu coração. E isso não é para acontecer. Só para começar, pega a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Abra com emoção, abra pegando fogo, abra com alegria. Romanos, capítulo 12. Quem achar, diga um amém bem forte, hein? Amém! Olha, rapaz, até o fim da noite a gente vai dizer mais forte ainda. Né? Romanos 12, verso 2. Amém? Amém! Existe alguma misericórdia? Pelo menos uma. Não se preocupa não, a porta da graça está aberta. Amém! Romanos 12, verso 2. Antes de lermos, feche seus olhos rapidamente, mas não é para dormir, é para orar, tá bom? Feche seus olhos aí. Querido Deus, nesse exato momento, eu peço de coração que cada uma dessas pessoas que esteja aqui seja reanimada, que a chama seja reacendida do Espírito Santo. Que agora, dentro dessa vigília, cada pessoa que tem o seu fogo apagado, acenda novamente para estar alegre, de hoje em diante até o dia de sua volta. Eu peço que sua afaste todos os males que estão ao nosso redor, para que agora só seu Santo Espírito venha para nos animar, nos proteger, nos defender e em nome de Jesus nos levar para o céu. É o que peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pronto. Lembra-se que eu quero uma altura grande, tá bom? Não fale isso também fraco não. Agora nós temos que reacender com tudo. Então vamos lá, Romanos 12, verso 2 diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, acho que você não entendeu, eu vou fazer a parte final. Olha só, que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora falar com alegria, porque o povo de Deus precisa receber a chama, tem que falar com alegria, tem que falar com explosão, tem que falar quem é esse Deus. Porque enquanto o mundo que vem para apagar a sua chama, vem para mostrar que a sua chama é fraca, você como cristão tem que mostrar que o Deus que te acende lhe dá uma chama poderosa. Amém. Isso é importante para que o mundo veja que você é aqui um portador da palavra dele, para que você leve essa chama para esquentar outras pessoas e acender as chamas nelas que estão perdidas. Então você tem que ser uma chama viva. Você tem que ser aquela chama que vai ao contrário do mundo. Aquela chama que vem para acender as pessoas para próximo de Cristo. Aquela chama que não queima ninguém, mas que aquece o nosso coração para a volta de Jesus Cristo. Amém. Você tem que ser essa chama. Então, para começar o nosso sermão, quero que você fale o seguinte: eu sou a chama de Cristo. Eu sou a chama de Cristo. Agora um pouquinho mais alto. Eu sou a chama de Cristo. Eu sou a chama de Cristo. Eita, que se continuar assim, essa igreja que sabe que Cristo leva todo mundo agora, amém? Amém. Quero ver se está todo mundo preparado. Não? Quer agora não, pastor? Quer trabalhar mais, né, pastor? Ah. Então, nós vivemos um mundo que, infelizmente, ele diminui a nossa chama. Infelizmente, ele dá dores,
ele acaba com a nossa alegria. Só que como Romanos 12, verso 2 fala, você e eu não podemos nos contentar com o que está acontecendo. Você não pode se acostumar em ter a sua chama apagada. Você não pode aceitar que essa chama fique apagada. Você tem que fazer de tudo para proteger junto com Deus e pedir que Deus aumente a potência dessa chama. Porque só assim você vai ser um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele é alegre o tempo todo. Eu não estou dizendo que você vai fechar os olhos para os momentos ruins, mas eu estou dizendo que apesar dos apesares, você tem que ter esperança. E as pessoas têm que ver em você a esperança que Cristo colocou. Então não deixe que o mundo apague essa chama. Só para começar, vamos falar um pouquinho do altar. O que é esse altar? Na Bíblia, o altar é um espaço sagrado de encontro com Deus. Ou seja, um local que você separou ou que esteja separado para você se encontrar com Deus, para você se alimentar dessa chama, para você conversar com Ele e falar, Deus, me aquece, Deus, me dê essa chama poderosa, reacende esse altar, monte esse altar. E a Bíblia ainda diz mais, onde são demonstradas as oferendas, e é o símbolo de relação entre o ser humano e o divino, refletindo o nosso desejo de adoração e entrega total ao Senhor. Se você ler a Bíblia, ou faz o ano bíblico, quem não faz, comece, por favor, você pode ver que há várias referências sobre altar. Algumas referências que mostram o poder de Deus. Quem conhece a grande batalha de Elias contra o povo de Baal? Rapaz, é interessante esse momento. Estava lá, passando toda a dificuldade, e Elias fala o seguinte, bora ver quem é o melhor Deus? Uma aposta, né? Bora lá ver quem é o melhor Deus? Vamos lá, vocês com Deus de vocês e eu com o meu. Pode começar aí. Cara, eu gostei tanto da ousadia, da chama de Elias, que quando os profetas de Baal se espancavam, se jogavam no chão, pediam para que Baal queimasse aquela oferenda, Elias falava assim, grita mais alto que seu Deus não está ouvindo. E às vezes, em vez da gente falar assim, em vez de mostrar para o mundo que Deus está nos ouvindo, a gente é que está se calando. Elias não fez isso. Elias falou e demonstrou o quão poderoso é a chama de Deus. É tanto que quem conhece essa história, quando Elias foi fazer a parte dele, além das oferendas, Deus queimou até os cabos de Baal. Então a gente tem que depender de quem? A gente tem que ter esse altar desse Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que define a sua ligação com Ele. Quando nós não temos esse altar em nossa casa ou em nosso coração, é como se a gente estivesse cortando o caminho de adoração de Deus em nossa vida. E quando se perde o altar em nosso coração, quando se perde o altar na sua família, ou quando se perde o altar até na sua igreja, é como se você estivesse dizendo que Deus não é para ser adorado ali. Então está na hora de restaurarmos esse altar. Está na hora de você restaurar esse altar. Está na hora de você pegar a família e fazer aquele altar de oração em família e falar, Deus, essa aqui é minha família, acenda a vontade de ser missionário. Deus, eu estou aqui no seu altar, acenda a vontade de servir ao Senhor. Então o primeiro passo é restaurar o altar. Então achei que hoje essa vizinha, não encerrei o sermão não, tá? Só falei então. Então que a partir de hoje você começa a restaurar esse altar. Restaure esse altar aqui na igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, que você seja esse altar vivo de Deus. Para que toda vez Deus reacenda esse amor glorioso, esse amor poderoso de servir, de glorificar, de adorar a Ele e de mostrar que você é um filho e uma filha de Deus viva. Então eu falei a seguinte frase, eu vou restaurar o meu altar. Eu vou restaurar o meu altar. Não deixa o fogo apagar não, eu vou restaurar esse altar. Eu vou restaurar esse altar. Então pronto, vamos pegar esse altar que também fala o seguinte, que fala também a seguinte forma. O altar como símbolo de entrega. O altar representa a entrega de nossa vida a Deus. Ou seja, além de ele ser um motivo de adoração, onde Deus ali é adorado entre você e Ele, ali um ponto principal, ele significa minha entrega. Ou seja, quando eu decido ser o sacrifício de Cristo, ou seja, quando eu decido servir a Deus, eu tenho que me entregar. E essa entrega tem que ser total. Não adianta eu entregar por partes. Você pode se transformar por parte, mas no final tem que ser uma entrega total. Não adianta eu só treinar uma parte e a outra não. Não adianta eu só orar e não ler a Bíblia. Não adianta eu só ler a Bíblia e não praticar. Eu tenho que fazer toda essa obra em conjunto. Eu tenho que orar,
ler a Bíblia e praticar. É isso que demonstra que nós não devemos se acostumar com o mundo. Quando você para de orar, quando você para de ler a Bíblia e quando você para de praticar, você está se acostumando com o mundo, porque o mundo quer que você faça isso. A Bíblia fala que nós temos que ser praticantes, não ouvintes, não apenas ouvintes. Ou seja, eu posso ouvir, mas no final das contas eu tenho que praticar. Então o altar também significa entrega, é quando eu aprendo sobre Deus e pratico, demonstrando sobre Ele. Eu vim para a igreja para me alimentar desse fogo. É que nem a gasolina. Quando a gente quer acender fogo, tudo vai logo o balde de gasolina, não é verdade? Então é assim, você vem para a igreja, Deus pega o balde de gasolina e o fogo dele joga. Aí agora você sai queimando tudo. Está parecendo meio pentecostal esse ano. Mas é assim porque você vai receber o Pentecoste de Deus. Amém. Você vai receber a chama do Espírito Santo. Então nós temos que se entregar para Ele o tempo todo. Então a terceira frase que você vai repetir de hoje em diante é o seguinte: eu me entrego para Deus. 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 Então todos vocês têm que se entregar todo dia para ser batizado pelo Espírito Santo. Outra coisa também muito bom, é uma reflexão que você tem que fazer. Se você não sabe por onde começar, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: como está o altar em nosso coração? Como é que está a nossa adoração? Como é que está a nossa oração? Será que está algo assim que realmente demonstra que eu estou adorando a Deus? Ou é algo mecânico? Será que eu estou lendo apenas por ler a Bíblia? Será que eu estou indo para a igreja apenas por ir? Nós temos que refletir isso para compreender como é que está o nosso altar. Daí você vai ter noção do que fazer. Às vezes a gente está só, como posso dizer, nem vivendo, nós estamos existindo. Só vamos para a igreja, saímos da igreja, de manhã talvez oramos ou não, talvez a gente ajudamos o próximo ou não, e no final das contas você só está existindo. E o povo de Deus não é apenas para existir, o povo de Deus é para viver. Essa é a diferença. Quando a gente falamos em altar, se fala de algo prático de vida. Ali era sacrificado vidas em perdão, em remissão de pecados. Se eu apenas existir, eu não estou servindo para nada. Eu apenas vim para a igreja sem o intuito de salvar, sem o intuito de pregar, sem o intuito de mostrar para a minha família, para os meus amigos, para os meus companheiros de trabalho, que ali existe uma salvação, que através de Deus você está sendo salvo. Não tem sentido nem você vir para a igreja. Se pergunte, como é que está esse altar no seu coração agora? Outra coisa boa para se refletir: será que ele está em ruínas ou está renovado? Será que meu altar está fragmentado, que qualquer coisa que acontecer, de repente esse altar desaba? E quando é que esse altar desaba? É quando eu dou mais atenção para o mundo do que para Deus. É quando qualquer coisa que acontece na igreja me tira do sério, me desanima, me dá vontade de não vir. Isso demonstra que o meu altar está em ruínas. Mas quando o meu altar está renovado, pode cair o mundo, você está em paz. Amém. Você tem que verificar como é que está seu altar. Se seu altar está em ruínas, solicite que Deus faça uma reforma urgente. Solicite, clame, peça a Deus para que renove o seu altar, para você continuar sendo abençoado, para que você continue sendo animado, para que você continue sendo alegre, para que você continue sendo, missionário, tudo que for de bom. Mas para isso você tem que identificar: será que o meu altar está em ruínas ou será que ele está renovado? Reflita muito bem sobre isso. A restauração começa quando estamos dispostos a identificar o que precisa ser mudado e a buscar a presença de Deus. Se você quer restaurar o altar na sua vida, se você quer restaurar o altar na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, onde for que você quer adorar a Deus, identifique o problema. E sabe o que eu vou dizer? Um ponto interessante: quem é que deve identificar o problema? Você. Não é o colega do lado, não é o amigo, não é eu que estou pregando aqui na frente, nem o pastor que está sentado lá atrás. É você. Você tem que identificar o problema e falar: achei o problema, Deus, me ajude.
O problema de altares em ruínas é que nós somos profissionais. Olha só que interessante. Os altares em ruínas é profissional em achar problema nos outros, mas não consegue achar o seu próprio problema. Altares renovados, acha o seu problema e solicita, pede e implora por transformação. Porque primeiro você tem que ser mudado, para assim a outra pessoa ver que existe mudança. Começa primeiro com você. Quando você identifica, aí vem o próximo passo. Já renovei meu altar já está renovado, meu altar já está pronto para receber essa adoração, para adorar a Deus. Agora eu tenho que manter o fogo. Porque tem um ditado muito interessante que diz o seguinte: quando uma pessoa está muito animada, ele é chamado de fogo de palha. E fogo de palha, quando você taca a palha, bicho pega, isso aqui acaba. O cristão não pode ser fogo de palha. O cristão tem que ser fogo ardente. Amém. O cristão tem que ser aquele fogo que acende o seu coração e todo mundo olha, quem é ali? Aquela ali é um filho, uma filha de Deus. E para isso você tem que aprender a manter o fogo aceso. E como é que eu faço para manter o fogo aceso? Primeiro vamos entender a importância. O fogo no altar simboliza a presença contínua do Espírito Santo. Quando foi para acontecer o Pentecostes, os discípulos se juntaram numa casa, não é verdade? E ali eles começaram uma oração, continuaram a oração, veio o fogo do céu, e assim todo mundo foi batizado pelo Espírito Santo. E a igreja diz: Amém! É isso que vai acontecer com você quando você já começa a manter o fogo. A gente será batizado não para receber o fogo, mas sim para manter o que já está aceso em nós. Olha a diferença. A gente não luta para receber o fogo, a gente luta para manter. Glória. Para o Espírito Santo continuar na sua vida, para o Espírito Santo continuar lhe ajudando, lhe auxiliando, lhe aconselhando, lhe defendendo, lhe protegendo. É para isso que nós batalhamos. Isso significa que quando o fogo está aceso no seu altar, no meu altar, significa que o Espírito Santo está contigo. Então, a quarta frase, chegar a quarta frase, não? Eu pergunto rapidamente. A quarta frase você vai falar o seguinte: Senhor, ajuda-me a manter o fogo aceso. Senhor, ajuda-me a manter o fogo aceso. Rapaz, foi pegar no tranco, né? Teve pareceu um botijão vazando de gás. Uma cobra? Vamos lá. Senhor, ajuda a manter o fogo aceso. Senhor, ajuda-me a manter o fogo aceso. E daí diz o seguinte: é a paixão pela obra de Deus. É um sinal de nosso amor por Cristo e pela obediência à sua palavra. Manter esse fogo aceso é essencial para uma vida de fé vibrante e cheia de poder de Deus. Amém? Amém. Ou seja, quando você mantém o fogo aceso, você demonstra que continua apaixonado pela obra de Deus. Quando você mantém o fogo aceso, significa que você acredita que esse Deus é vivo e Ele vem para te salvar. É assim que funciona o altar em nossa vida. É assim que funciona o altar no seu coração. Enquanto essa chama estiver acesa no seu coração, Deus estará contigo o tempo todo. Amém. Por isso que você tem que batalhar para manter. Por isso que você tem que proteger esse fogo do mundo, para que o mundo não apague essa paixão que existe em você. Foi Deus que colocou e é Deus que vai manter. Você só precisa acreditar e permitir que Ele faça isso. Além disso, meus amigos, quais são os obstáculos que tem para apagar o fogo? São vários fatores que podem apagar o fogo em nossos corações. Distrações da vida cotidiana, o pecado que nos afasta de Deus e frieza espiritual pode diminuir muito a nossa paixão. Ou seja, se acostumar com o que o mundo está lhe oferecendo. Foi o que o Romanos falou agora. Infelizmente, muitas pessoas estão frias porque se acostumaram com o mundo. Se acostumaram com a maldade, com as formas que estão acontecendo. Parece que o desejo realmente de ver Cristo voltar diminuiu, porque nós estamos aceitando os males que estão acontecendo. E não é para ser assim. Amigo, se a tristeza, a maldade desse mundo não te mostra que realmente você precisa de Deus, você está perdido. Infelizmente. Quando você ligar a TV e ver casos tristes, você pode até sentir a tristeza, mas você não pode aceitar. A pergunta que temos que fazer para nós é: o que eu estou fazendo para mudar essa história? O que eu estou fazendo para ajudar a Cristo voltar? Às vezes nós estamos muito se alimentando
da tristeza, da frieza, da maldade deste mundo e não se alimentando do fogo do Espírito Santo. Nós estamos se distraindo com picuinhas, com fofocas, com maldades, com mentiras, em vez de estar focando em Deus. Nós estamos se distraindo com prazeres passageiros, em vez de se focar na vida eterna. E não é para isso acontecer. Se a vida da terra para você está sendo boa, infelizmente isso demonstra que a vida no céu para você não vai servir nada. E é duro falar isso. Se eu estou me acostumando com a vida aqui na terra, a vida no céu não vai servir para mim. Então você não pode sofrer de distrações da vida cotidiana. Não é o seu cansaço que tem que dizer se você deve orar ou não. É a sua determinação em ir para o céu. A Bíblia foi bem clara, a Bíblia não mentiu para mim nem mentiu para você. A Bíblia falou o seguinte, Jesus Cristo através da Bíblia falou o seguinte: neste mundo nós passaremos por aflições, não é verdade? Verdade. O problema é que em vez da gente lutar ou ser determinado mediante as aflições, nós estamos aceitando elas. E não é para ser assim. Não é para você se acostumar com a maldade do mundo, mas sim para você dizer misericórdia, orar, batalhar e salvar, para levar o máximo possível de pessoas para o novo mundo. E só acontece isso quando a sua chama está acesa. Não se distraia. Não deixe que o mundo apague aquilo que Deus já separou para você. Porque pessoas que deixarão a sua chama ser apagada, infelizmente, queimarão no fogo do inferno eterno. Não é porque ele vai durar para sempre, tá bom? Não é isso. Mas é que, infelizmente, o mal tem que acabar. E ele vai acabar para sempre. Que você não esteja nesse momento. Mas eu vou fazer essa brincadeira. Preste bem atenção na pergunta que eu vou fazer. Preste bem atenção. Se você tem o desejo de ver a cidade celestial descer, diga amém. Amém. Misericórdia, gente. Misericórdia. Pastor, a gente vai ter que batizar a igreja para tudo de novo. Misericórdia? Deixa eu explicar para vocês. Quando a cidade celestial descer, ela vai acontecer após 2000 anos, sim ou não? Sim. Pronto, então a cidade celestial vai estar descendo com os salvos, com os justos, correto? Quem é que vai ver a cidade celestial descer? Então, em vez de você desejar ver a cidade celestial descer, deseja estar dentro dela e descer com ela. Eita, que agora todo mundo agora quer vir para a cidade, amém? Todo mundo acordou agora, né? Eita, vamos em frente. Convite para reacender a chama. Deus nos convida a atenção. Agora o fogo pegou ainda era. Aquecer tá beleza agora. Deus nos convida a reacender a chama de nosso altar interior. Deus lhe chama para que aquela chama que está lá no fundo reacenda novamente. Deus lhe chama para que aquele desejo de ser salvo e de salvar aconteça na sua vida. Deus lhe convida para que você seja o fogo vivo do Espírito Santo. Mas para isso você tem que aceitar. Deus apenas ele oferece a comunidade. Você quer? Se você quiser, ele está ali para lhe acompanhar. Ainda diz mais. Isso implica um retorno ao arrependimento e a busca ativa por sua presença, para a gente receber o batismo do Espírito Santo. De todos os processos, eu vou falar dois. Primeiro ponto, se arrependa de todos os pecados que você já fez, ou que já passou por esse momento. E querido amigo, arrependimento não é apenas dizer, Deus, eu me arrependo daquele erro, não é isso. Arrependimento é você não fazer mais aquele erro. Isso é arrependimento. Quando Jesus salvava, ele falava o seguinte, vai, e não peques, isso é arrependimento. Eu não estou dizendo para você virar santo, que enquanto estiver aqui nessa terra, infelizmente, a gente pode errar em algum momento. Mas se de repente você errar, não erre de novo. Então se arrependa. E o segundo,
se aproxime da presença de Deus. Nessa junção, quanto mais perto de Deus, mais fogo você recebe. Quanto mais longe de Deus, mais frieza você vai ter. Então, se você está com frio, se aproxime de Deus. Se a sua igreja está fria, empurre logo todo mundo para perto de Deus. Mas não deixe de sentir esse calor. Então, a quinta frase que você vai falar na noite de hoje é a seguinte: eu vou me aproximar de Deus. Eu vou me aproximar de Deus. Glória! Rapaz, está ficando bom. A próxima vocês vão gritar que as paredes vão tremer, amém? Amém. Olha só o que é mais interessante. Como é que eu faço para restaurar o altar? Primeiro, como eu falei, arrependimento e confissão. O arrependimento genuíno é o primeiro passo para restaurar o nosso altar. Ao confessarmos o nosso pecado, recebemos a promessa do perdão de Deus, o que nos liberta e nos aproxima dele. Essa atitude de vulnerabilidade é fundamental para o crescimento espiritual. Amigos, se você ainda não colocou na sua cabeça, nem no coração, na sua cabeça, que você depende de Deus, está na hora de colocar. Você sem Deus não pode nada. Você sem Deus não consegue conquistar nada. Você sem Deus não consegue nem ir para o céu. Ou você coloca na sua cabeça que você deve se arrepender e aceitar o perdão de Deus, ou infelizmente estará perdido. E isso depende de você. Isso depende de mim. Isso depende de nós. É uma decisão sua. É que nem amor. Há muito tempo falava que amor é sentimento, mas na verdade amor é decisão. Perdão e aceitar o perdão de Deus também é decisão, não é sentimento. Você aceita o perdão de Deus porque você precisa, você deseja, você quer. Deus não te obriga a aceitar o perdão dele. É tanto que é dado de forma gratuita. Então é você que deseja sentir o perdão dele. E é você que aceita. Então aceite o perdão de Deus hoje. Confesse os seus pecados para ele. Em oração, fale: Deus, me desculpe por tudo, por aquilo que eu fiz e por aquilo que eu não fiz. E aceite o perdão de Deus para que você haja de forma sábia e junto com o Espírito dele. Outra coisa, oração e intimidade com Deus. Amigos, você tem que ter mais intimidade com Deus. A sua oração tem que ser uma conversa íntima, como você conversa com seu amigo. Você chega e fala assim: cara, eu sou íntimo com ele. Rapaz, meu dia foi o bicho, não é não? Menino, não te conto. Hoje deu vontade de matar uns 3. Mas graças a Deus não consegui fazer isso. Isso é uma conversa íntima. Ele é meu amigo, não? Eu sou amigo do papai. Às vezes nós estamos fazendo o seguinte. Às vezes nós estamos assim: Senhor, obrigado pelo pão de cada dia, que não falte na mesa de ninguém, amém. Senhor, obrigado pela noite, eu dormi muito bem, amém. Obrigado por tudo. Quando chega na sexta-feira, obrigado pela semana, a semana foi boa, amém. Legal, eu gosto muito da comida. Vamos orar? Vamos. Senhor, abençoa a comida, abençoa a casa do irmão, abençoa a casa do lado do irmão, abençoa o cachorro que está passando ali fora, amém. Acabou a intimidade. Parece que Deus é um estranho na nossa vida. Tenha mais intimidade com Deus. Converse com Ele as suas mazelas. É porque Deus sabe de tudo que Ele não quer te ouvir. Deus, Ele quer ouvir o seu sofrimento. Deus quer saber o quão ruim foi o seu dia. Deus quer saber o quão bom foi o seu dia. Então você tem que ter essa intimidade, porque a oração é a chave para aprofundar nossa relação com Deus. Se você quer se aproximar, ela é a chave. Ela combina com todas as outras formas de aproximação. Mas é nessa forma que você conversa de forma íntima com Deus. Tira um momento para conversar com Ele, seja na sua casa, lá no seu quartinho, no cantinho. Defina um canto da sua casa para ser um canto de adoração e olhe lá, fale com Deus. Mas converse realmente com Ele, mostre, abra o seu coração para Deus, para que Ele veja a sua necessidade. Ele sabe de tudo, mas Ele quer te ouvir. Ele é um Pai amoroso. Ele quer te orientar de acordo com o que você precisa. Amém. Mas para isso você tem que falar mais íntimo com Deus. A outra frase que você vai falar é o seguinte: eu vou falar com Deus.
Eu vou orar a Deus. Olha, e para nós, o nosso próximo passo, leitura. Gente, olha uma coisa que é triste. O povo brasileiro, não sei se já mudou, mas o povo brasileiro é o mais preguiçoso quando é o fator leitura. Nós não queremos ler. Aqui a gente já quer tudo mastigado, mas você não quer ir lá, ler detalhe por detalhe. E para a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais você aprende. Aquilo que você leu, quem faz ano bíblico, aquilo que você leu esse ano, quando foi no ano que vem, você vai ver uma coisa nova. A Bíblia é uma coisa tão interessante que mais de 2.600 anos que ela está escrita, ela sempre se atualiza com uma coisa nova. Então você tem que ler, porque a leitura da Bíblia deve ser uma prática diária que nos alimenta espiritualmente. Você quer saber o futuro? Lê a Bíblia. Você quer compreender o passado? Lê a Bíblia. Você quer entender o presente? Lê a Bíblia. Aí diz tudo. Você não precisa de uma bola de cristal. O que você precisa é compreender e praticar o que está escrito na palavra de Deus. Além disso, meditar na palavra traz clareza e direção para as nossas vidas. Às vezes nós estamos assim, só lendo e não parando para absorver. Você tem que ler e absorver o que aquilo ali tem para você. De repente a gente lê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Pronto, acabou a leitura. Mas você de repente para perguntar, mas o que isso quer dizer? Será que quer dizer que o pastor do distrito vai pagar as minhas contas? Já olhou? Está vendo? Ele fala a primeira vez que ele quer. Primeira vez que ele fala na vida todo dia. Está vendo? Amanhã eu vou começar a levar minhas contas para lá. Esse meu pastor é bom demais. Então assim, você tem que ler e meditar na palavra. Você tem que perguntar para a palavra, Senhor, o que você quer dizer para mim? O que o Senhor quer me ensinar hoje? Isso é meditação. Não é apenas ler e achar que está tudo ok. Quer ver uma coisa interessante? Quantas pessoas pararam antes de fazer o estudo da semana sabatina e se perguntou, o que isso aqui quer dizer para mim? Qual é a lição que eu tenho de hoje? O tema. Isso é meditar. Nós precisamos meditar mais na palavra de Deus. Outra coisa interessante é que a restauração do altar em nossos corações é uma escolha diária. Todo dia você tem o direito, o dever, e se quiser escolher, ter o seu altar restaurado. Todo dia é uma escolha. Não é só hoje, não é só na próxima vigília, é todo dia. Todo dia você tem que escolher, Senhor, restaura o meu altar. Todo dia você tem que praticar uma forma que restaure esse seu altar. É uma prática diária. A Bíblia fala o seguinte, que você não precisa ser apenas ouvinte, você tem que ser praticante. Isso é tão bom que a Bíblia registra as coisas das pessoas que praticavam. Se você ler os evangelhos, quando Cristo ia para a sinagoga, geralmente ele inicia da seguinte forma, no versículo, segundo o seu costume, ou seja, Cristo ia para a sinagoga porque ele praticava todo dia essa aí. Quantos de nós estamos realmente praticando uma vida diária de restauração do nosso altar? Você tem que começar a colocar isso em prática, é um costume, tem que virar um costume da sua vida. É tanto que quando você começar a se acostumar, no dia que não der, você vai sentir saudade. Porque você está se acostumando. E se ler a palavra de Deus, estudar a lição, orar, não fazer falta na sua vida, mostra que você ainda não praticou de forma fiel. Temos que praticar isso. Além do mais, ao nos arrependermos, orarmos e buscarmos a palavra de Deus, reacendemos a chama de fé. Que você possa hoje, que você possa amanhã, que você possa todos os dias buscar essa chama do Espírito Santo. Amém. Para que não seja só uma vigília, um evento só, mas que hoje seja a transformação da sua vida. Para que quando as pessoas olhem para você, realmente se cumprir o que a Bíblia diz, quando você é o sal da terra e a luz desse mundo. Amém. Para que as pessoas olhem para você e vão falar assim, ali tem a chama do Espírito Santo. Mas para isso você tem que aceitar. Para isso Deus te convida a aceitar esse reacendimento, essa transformação, essa renovação do seu altar. E para nós finalizarmos, você vai falar a seguinte frase: eu aceito a transformação de Cristo.
Eu aceito a transformação de Cristo. Então, faça isso todo dia. Quando você acordar, você fala: Senhor, eu aceito essa transformação. Quando você sair de casa, eu aceito essa transformação. Quando você voltar para casa, eu aceito essa transformação. E quando você dormir, fale de novo que você aceita a transformação. Mas bota isso de forma prática. E para começarmos já com a nossa primeira lição e encerrar esse momento aqui, eu convido a você a ficar de joelho e falar com o nosso Deus. Amém. Oremos. Querido Deus, toda honra e toda glória ao Senhor. E digo mais, esta igreja hoje está reunida aqui, Deus, porque ela deseja ser renovada, ser transformada, ter seu altar restaurado na vida de cada pessoa aqui, Deus. Pedimos desculpa, pedimos perdão, Deus, pelas vezes que nós falhamos em aceitar que o Espírito Santo venha habitar em nós, em aceitar que precisamos reacender esse fogo que há muito tempo se apagou ou diminuiu, mas agora queremos corrigir esse erro, em que em nome de Jesus esse fogo reacenda de forma grandiosa para a nossa salvação e transformação, não só dessa igreja, mas de todos aqueles que estiverem vendo e precisarem também ser transformados. Se for necessário, Deus, renove o altar de todas as famílias que precisam ser renovadas. Renova o altar de nossa espiritualidade, renova o altar da nossa forma física, da nossa forma mental. Renova todo esse altar que precisamos demonstrar de forma prática o quanto amamos o Senhor, Deus. Para que esta igreja seja exemplo de adoração viva e que as pessoas do mundo vejam que aqui é uma igreja onde a chama da salvação arde poderosamente. Cada pessoa aqui, Deus, precisa ser renovada em alguma área. Que o Senhor renove a partir de hoje. Cada pessoa aqui precisa ser transformada. Que o Senhor transforme a partir de hoje. Mas eu peço, Deus, que o Senhor releve a todos a necessidade de todo dia aceitar essa renovação e transformação, para que aqui grandes milagres aconteçam. Essa igreja será transformada. Abençoe a todos que estão nessa vigília. Leve daqui a pouco para suas casas, mas que leve alegres, animados, ardentes no fogo do Espírito Santo. Amém. Que o Evangelho seja pregado por cada um desta igreja. É o que peço em nome do seu filho amado Jesus Cristo. Amém.